que é uma contratação bala de prata? Olha só, para você que está ouvindo aí, talvez você esteja ouvindo no Spotify, talvez no iOS ou no Google Podcast, ou até mesmo no YouTube. Então eu vou falar para você, presta muita atenção no que a gente vai falar, porque às vezes a gente tem alguns pensamentos mágicos de como resolver o problema. E já aproveito para pedir para você, aproveita para compartilhar. Se você tem algum amigo que é dono de empresa, de pequena e média empresa, e você sabe que ele está nesse processo do que a gente vai falar agora, aproveita para compartilhar com ele, porque eu acho que esse é um assunto que eu estou vendo ele se repetir cada vez mais, e quanto mais eu ouço falar sobre um assunto por conta dos nossos clientes, ou até mesmo por movimentos nossos, eu percebo que isso acaba sendo uma tendência. Então, se é uma tendência e você é empresário e conhece outros empresários, fica ligado, compartilha. Vamos nessa, eu vou falar sobre isso então. Bala de prata. Contratação bala de prata. Antes de mais nada, o que é a bala de prata? É melhor explicar, né? Isso, a bala de prata é a bala definitiva, a bala que resolve o problema, a bala que mata o vampiro, que mata o lobisomem, sabe? Sim. Você só precisa de um tiro com uma bala de prata para matar o vampiro ou o lobisomem, ou que raios de bicho que é que a bala de prata mata. E aí acaba sendo uma metáfora, porque muitos empresários, quando estão no dia a dia da empresa e tocar uma empresa no dia de hoje, todo mundo sabe, você tem problemas que precisam ser resolvidos. E aí, às vezes, a gente tem um pensamento de, qual que é a bala de prata para resolver todos os problemas de uma única vez? E a grande verdade, né, é que eu falo, não existe a bala de prata. O dono que tem o comportamento de dono, né, que faz as coisas corretas, como dono, que assume a responsabilidade. No papel certo. Isso, no papel certo. Eu sempre falo assim, eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Então, a bala de prata é meta, plano de ação e execução por um dono comprometido com o próprio negócio, com um dono focado em lucro, com um dono focado em desenvolver pessoas e esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Chega um ponto em que o dono ele entende que o meu perfil ele é mais... Sou mais um artista, ou sou mais um vendedor, ou eu consigo render muito mais fazendo determinada coisa e tocar esse negócio aqui foge do meu perfil. Eu vejo isso com vários clientes nossos, clientes artistas, os influencers, as pessoas que se destacam por uma outra habilidade, e aí por conta disso eles acabam empreendendo, e ninguém foi treinado para empreender, a escola não treina ninguém para empreender, e eles acabam empreendendo. E aí quando eles empreendem, eles falam, eu não gosto disso, eu gostava de ser o artista, eu gostava de ser o hipervendedor, eu gostava de trabalhar aquela minha habilidade que me fez com que eu empreendesse. Então eu preciso de alguém que toque o meu negócio. Por isso que a gente está falando, a contratação bala de prata. Vou contratar uma pessoa que vai vir aqui, vai tocar o meu negócio, eu vou focar naquilo que eu sou bom e tudo vai se realizar. Vai resolver todos os meus problemas. Vai resolver todos os meus problemas. E eu vejo as pessoas cada vez mais, né, pensando nisso. Talvez porque muitos artistas que montam o negócio têm um manager, né? Tem um manager. Então você vê a Anitta, ela tem um manager. Sei lá, essas pessoas famosas têm um manager que cuida das paradas todas para eles, né? E aí eu só explica o que é manager aí, só para... Manager é um gerente, né? Um gestor que cuida da carreira, cuida dos negócios, cuida dos business. Se bem que no caso da Anitta, ela mesma cuida dos negócios dela, ela assume a responsabilidade. E aí o que acontece? A pessoa acaba tendo isso. E isso pode ser por vários motivos, tá? Um dos motivos que eu vejo as pessoas falando disso é eu não quero ter que ficar gerenciando a equipe, ficar gerenciando pessoas, eu vou contratar alguma pessoa para fazer isso. E isso pode ter vários motivos para que isso aconteça, porque a grande verdade é que assim, o segredo de uma empresa são as pessoas, né? Pessoas e processos, processos e pessoas, mas na verdade quem executa os processos são as pessoas, então se não são as pessoas, os processos não são executados. Você fala de estratégia, quem define a estratégia são as pessoas, quem opera a estratégia são as pessoas, se as pessoas não funcionarem, a estratégia não funciona. E aí a gente pensa, minha empresa eu tenho que fazer isso, mas eu não gosto de lidar com pessoas, quando as coisas não andam, eu não quero me dispor com ninguém, eu não quero ter que ficar falando. Vamos contratar uma pessoa bala de prata. Ou, né? A partir do momento que a empresa, que foi o que aconteceu comigo, a empresa começa a crescer e está todo mundo te acessando. E aí a empresa está crescendo, então você tem mais gente te acessando, você não tem níveis de liderança, não tem níveis de hierarquia. E aí você começa a ficar louco, você não consegue dar conta de tudo. E aí você precisa criar esses níveis, né, de pessoas que filtrem, pessoas que resolvam, pessoas que executam. Então você precisa desenvolver as lideranças para você não ter que lidar com isso. Então isso é um processo que ele acaba sendo natural. Agora o que não é um processo natural é você falar, vou contratar alguém para resolver a parada toda aqui,
né? Para não falar um palavrão. Eu vi. E eu vou me livrar disso de uma maneira ou de outra. Então eu tenho visto cada vez mais isso. Então eu tenho exemplos de pessoas com quem a gente assessorou. E tem os meus exemplos, vou falar dos meus, vou falar de pessoas que a gente assessorou, exemplos que deram certo e que deram errado. Inclusive eu tenho exemplos meus que deram certo e exemplos meus que deram errado. Isso pode ser feito através ou de uma contratação ou do desenvolvimento de alguém da equipe. Então a gente tem dois caminhos, não tem um caminho só, que é trazer alguém de fora. Sim. A gente tem o caminho de treinar alguém de dentro. Aliás, eu gosto muito disso, né? E você tem um caminho de trazer alguém de fora. Qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? Às vezes num você tem mais, você ganha tempo. Às vezes no outro você perde tempo, né? Mas talvez seja mais consistente, ou sim ou não, vai depender do perfil de cada empreendedor. Ô, e da velocidade que ele quer imprimir.